terroristas repercutiram em todo o mundo. Nesta segunda-feira, líderes mundiais usaram as redes sociais para condenar a tentativa de golpe provocada por bolsonaristas radicais. O Papa Francisco também falou sobre os atos. Nos Estados Unidos, onde Jair Bolsonaro está, o presidente Joe Biden classificou os atentados de ultragente e disse que deseja trabalhar com o presidente Lula. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se solidarizou com um líder brasileiro e convocou a América do Sul para se unir contra ações antidemocráticas. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que o Brasil pode contar com o apoio do país sul-americano frente ao que Boric chamou de covarde e vil ataque à democracia. Ainda na América do Sul, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se solidarizou com o presidente Lula e a todo o povo brasileiro e disse que é urgente uma reunião da Organização dos Estados Americanos, se ela quiser continuar vivendo como instituição e aplicar a Carta Democrática. O presidente do Canadá, Justin Trudeau, também se manifestou e disse que respeitar a vontade democrática do povo é fundamental em qualquer democracia, inclusive no Brasil. O presidente canadense também afirmou que condena o comportamento violento durante os atos deste domingo e reafirmou o apoio ao presidente Lula. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que o que aconteceu no Brasil não pode deixar os italianos indiferentes. Ela completou que as imagens da invasão nos gabinetes são inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma democrática e se solidarizou com as instituições brasileiras. A deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez pediu a retirada do ex-presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos e afirmou que o país norte-americano tem que parar de dar refúgio ao brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai publicou que lamenta os atos que atentaram contra as instituições brasileiras e expressou o apoio à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Emmanuel Macron, presidente da França, pediu respeito às instituições brasileiras e também declarou apoio a Lula. Hoje, no Vaticano, o Papa Francisco se manifestou a respeito das crescentes polarizações políticas e sociais no continente americano, em especial no Brasil. O pontífice disse que o enfraquecimento da democracia preocupa. Penso alle varie crisi politiche in diversi paesi del continente americano, con il loro carico di tensione e forme di violenza che acuiscono i conflitti sociali. Penso specialmente a quanto accaduto recentemente in Perù e in queste ultime ore in Brasile. E alla preoccupante situazione ad Haiti occorre sempre superare le logiche di parte e adoperarsi per l'edificazione del bene comune. Ali, os atos que aconteceram no Brasil podem ser comparados com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos? Será que a extrema-direita tem mostrado a sua face e despertado na comunidade internacional esse desejo de entender para onde estamos caminhando como sociedade? Sobre esse assunto, vamos agora com o professor da Faculdade Arnaldo e analista de política internacional, Vladimir Feijó. Boa noite, Elias. Separado por pouco mais de 2 anos, os eventos de invasão do Congresso dos Estados Unidos, lá chamado de Capitólio, e a invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília, é possível que a gente veja semelhança entre os eventos. Primeiro, quase que óbvio, ambos os ditos manifestantes, porém criminosos, se consideram patriotas e acusam todo o resto do povo dos respectivos países de serem traidores da pátria, como se fossem todos conspiradores a favor de a implementação de um autoritarismo, quando na verdade eles mesmos que desejam esse tipo de postura política, contestando o sistema eleitoral, a lisura do processo eleitoral, a independência dos poderes responsáveis pela realização dos pleitos. Outro fator semelhante é que eles também argumentam que são fervorosos defensores da liberdade, sem reconhecer, porém,
que as liberdades não são absolutas e elas se extinguem, né? Elas não existem se forem para realizar violação de direito de outras pessoas. Um outro elemento em comum que a gente pode identificar é uma coordenação via mídia digital, já que boa parte dessas pessoas que se aglutinaram e realizaram os atos de violência, não só contra o patrimônio, mas contra as autoridades que estavam ali para garantir a ordem pública, garantir que crimes não fossem praticados, mobilizaram e se organizaram via a mídia digital, Telegram, WhatsApp, Twitter e outras tantas plataformas, sendo que inclusive consideram esses os únicos e legítimos meios de obtenção de informação, acusando a mídia tradicional, jornalistas como um todo, de também serem conspiradores. Eles têm ainda um núcleo ideológico quase que coordenado por aqueles que seguem ou são da equipe do americano chamado Steve Bannon. No Brasil também houve essa proximidade muito próxima do clã Bolsonaro com o Steve Bannon. Mas é importante também a gente destacar algumas diferenças. No caso dos Estados Unidos, a invasão aconteceu num congresso em funcionamento. O objetivo era impedir que o resultado das eleições fosse proclamado como sendo definitivo e, com isso, impedir o que seria equivalente no Brasil à chamada diplomação. Lá nos Estados Unidos, essa é a responsabilidade das duas casas, realizando conjunto Câmara e Senado dos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, as ocorrências e violências começaram, pelo menos, a ocorrer num domingo, dia que não é considerado útil, que não tem muitas atividades na Praça dos Três Poderes, já que é considerado um dia típico reservado a assuntos de vínculo religioso ou familiar, dia de descanso como um todo. Mas no Brasil estavam agendadas ocorrências entre domingo e quarta-feira próxima ainda a acontecer. Óbvio, também houve essa outra diferença, que nos Estados Unidos o ataque ficou restrito e específico à sede do Poder Legislativo, enquanto no Brasil ocorreu no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e lá se tentava capturar, repreender, fazer pressão sobre o vice-presidente da República e congressistas, e no Brasil, ao que tudo indica, demonstração de força e capacidade de tomar o governo, né? Ocupar a Praça dos Três Poderes, a sede dos Três Poderes, ao ponto de que as Forças Armadas se mobilizariam e afastariam as autoridades devidamente constituídas. Uma outra diferença importante é que se percebeu, no caso dos Estados Unidos, uma coordenação muito séria entre as forças de segurança pública do Distrito de Colômbia, o Distrito Federal de lá, e dos estados vizinhos, para reforçar com muita velocidade as forças de segurança do Capitólio. Enquanto no Brasil, a autonomia do Distrito Federal deu a ele total independência de agir sem a possibilidade de convocar forças de outros estados. Quando muito, já estava autorizado o emprego da Guarda Nacional, que estava ali já de prontidão caso o governador do Distrito Federal assim requisitasse. Mas há muitas imagens também de conivência de parte dos setores, seja da Polícia Militar do Distrito Federal, seja de agentes da Guarda da Presidência da República, que ficaram na sede do Palácio vendo tudo acontecer. Algumas imagens, inclusive, de coronel do Exército tentando intimidar e impedir o funcionamento das polícias, e só depois de muito estrago que houve mobilização da tropa de choque e demorou muitas horas para restabelecer a ordem.